Ok, vamos dar continuidade aqui nas nossas análises. Então, terminando essa etapa de análise de fluxo, vamos partir para as análises de estabilidade de taludes. Vamos utilizar a mesma geometria, inclusive a gente pode utilizar até o mesmo arquivo. Quem quiser pode separar, talvez para em algum momento apagar alguma coisa, mas dá perfeitamente para utilizar aqui o mesmo arquivo. Então, eu vou ensinar como é que a gente utiliza esse mesmo arquivo, tá? Então, a gente pode vir aqui na parte de definição, né? Vamos clicar aqui em definição. Lembra que a gente tem na parte de resultados das análises para dar os prints, inclusive a gente consegue exportar essas figuras com uma qualidade melhor, com legendas do nome do projeto, enfim. Mas agora, para continuar com as nossas análises, vamos aqui clicar em definição. Aqui em definição, o que a gente vai fazer? Vamos aqui no explorador de projeto, só para entender a nossa sequência. Algumas análises, alguns projetos grandes vão ter aqui muitas etapas, muitas análises. A gente não tem tanta coisa assim, mas vamos lá. A gente pode partir aqui só da geometria, olha, só da geometria, né? E lembrem que no passado, no exercício anterior, para criar o rebaixamento rápido, a gente partiu da operação. Então, eu cliquei aqui na operação, adicionar análise, e escolhi rebaixamento rápido, que seria uma análise transiente. Por quê? Porque nesse caso, nas análises de rebaixamento rápido, vocês podem ver que aqui, na parte da água, olha, parte física, água, as condições iniciais de fluxo, que seria head PWP, seja por pressão, cabeça da água, elas partem de uma análise anterior. Por isso que está escrito aqui Parent Analysis. Então, por isso que eu selecionei o rebaixamento rápido a partir da operação. O rebaixamento rápido ele acontece depois da operação. Então, por isso que nossa Parent Analysis seria essa etapa anterior. Só que nesse caso da estabilidade de taludes, eu posso começar simplesmente da geometria, ou posso começar a partir da operação. Vocês vão entender por quê? Porque na etapa de análise de estabilidade de taludes, a gente tem que analisar, primeiro, uma etapa que seria final de construção. E a final de construção é sem água, quando a barragem fica pronta, mas ainda não foi feito o enchimento do reservatório. Então, nessa condição, não tem parent analysis, não tem naquela análise anterior, porque a gente não tem água. Já no caso de analisar a estabilidade de talude durante a operação, aí a gente tem que vir aqui, escolher a operação e adicionar uma análise de estabilidade de talude. E para fazer uma análise de estabilidade de talude do rebaixamento rápido é a mesma coisa. A gente tem que vir aqui na etapa de rebaixamento rápido e adicionar uma análise de estabilidade de taludes, considerando esse rebaixamento rápido como parent analysis, tá? Então vamos lá começar. A nossa primeira análise aqui vai ser uma análise de final de construção. Então vamos considerar só a geometria. Então venho aqui em geometria, botão direito, adicionar análise, slope, tá? Vamos utilizar um método de equilíbrio limite, que eu imagino que vocês estudaram em mecânica dos solos, aqueles métodos de Bishop, Jambu, Morgan Surprise, a gente consegue testar vários métodos aqui, então vamos escolher um de equilíbrio limite, tá? E, deixa eu ver aqui, ok, beleza. Pronto, tá? Então, olha, análise de estabilidade de talude. Então, já vou colocar um nome para ele. Vou chamar aqui final de construção. Olha, parent, não tem nenhum. Né? Se eu fosse uma análise de operação, eu escolheria a operação. Se fosse uma análise de rebaixamento rápido, eu poderia escolher rebaixamento rápido 7 dias. Mas aqui, como é final de construção sem água, então não vou considerar nada. Ok?
As configurações iniciais, então o que que a gente vai escolher? A gente vai escolher o método de análise, então olha os métodos que aparecem aqui, Spencer, Corpo de Engenheiros, Jambu, Sarma, Bishop, Jambu generalizado, Jambu, método ordinário, então eu vou escolher Morgan Price, que é um método rigoroso, completo, tá? PWP Conditions é água. Eu poderia escolher, tipo, parem na análise, eu poderia escolher superfície piezométrica, eu poderia analisar, colocar linha freática, mas nesse caso, a barragem, no corpo da barragem, ela não tem água. Então, eu vou colocar nada, tá? Aqui, eu posso acrescentar algumas análises um pouquinho mais avançadas e sofisticadas, como, olha, análise pseudoestáticas, pseudodinâmicas, posso inclusive fazer análises probabilísticas, mas por enquanto vamos fazer só, para esse trabalho, para a nossa disciplina, vamos fazer só análises simplificadas determinísticas para a obtenção de fator de segurança. Então vamos lá. A gente não vai escolher nada aqui. Peso específico da água, 9.807, ok? Beleza. Slip surface. Então, olha, o que seria esse slip surface? Então, o final de construção, vou inclusive acrescentar aqui, final de construção montante. Por quê? Porque eu vou ter que fazer uma outra análise para jusante. Porque o talude de montante, no caso que seja diferente, vai ter fatores de segurança diferentes para montante e para jusante. Porque às vezes às vezes não, geralmente as inclinações são diferentes, tá? E nos casos que tem água e não tem água, o fator de segurança vai ser muito diferente, porque em algum caso vai ter água e em outro caso não vai ter água. Montante tem água, jusante não tem água, tá? Então eu tenho que indicar para o programa que eu vou fazer uma análise de, então, no caso de montante, é uma análise de ruptura de direita para esquerda. E no caso da análise de estabilidade de jusante, é uma análise de esquerda para direita. Então, vamos começar com montante. Então, eu vou colocar aqui right to left, de direita para esquerda. E o programa, ele tem várias metodologias para determinar essas possíveis superfícies de ruptura, porque o programa ele vai examinar, vai analisar diferentes superfícies de ruptura possíveis. Podem ser superfícies circulares ou não circulares, dependendo da metodologia. Por exemplo, o método de Morgan Price, ele calcula circulares ou não circulares. Então, a gente tem várias metodologias. Tem uma metodologia que é entrada e saída, vou mostrar para vocês. Tem outra que é Grid and Radius, é muito boa, vou mostrar também para vocês. Tem outra que seria bloco específico, a gente indica para o programa qual que seria a região onde a gente quer pesquisar a superfície de ruptura. E, olha, Full Specific, a gente também indica para o programa qual que seria exatamente a superfície de ruptura que a gente quer analisar. Isso aí, esses últimos ali são importantes, por exemplo, nos casos onde no campo a gente faz uma identificação de um plano de fraqueza, de um movimento que está prestes a acontecer, que tem trincas, então a gente já sabe mais ou menos qual que seria a superfície crítica. Então a gente pode fazer essa análise ali. Mas para a gente aqui na disciplina, e na maioria dos casos da vida prática, da vida profissional, a gente utiliza entrada e saída e grid and radius, que é o que eu vou mostrar para vocês. E a gente pode considerar uma trinca de tensão na parte superior ou não, né? Em muitos processos de instabilidade, a gente tem a formação de trincas na crista do talude. Então, a gente já pode incluir essas trincas, essas fissuras que acontecem aqui na nossa análise, mas a gente não vai considerar por enquanto, tá bom? Então, o mais importante aqui é o método, que vamos começar com entrada e saída, e de direita para esquerda, porque o talude de montante, ok? Vamos fechar aqui. Então, ele abre a geometria sem os materiais, por quê? Porque nas análises anteriores de fluxo, a gente só indicou, tipo, permeabilidade. E nesse caso de estabilidade de taludes, a gente tem que indicar
além da permeabilidade, a gente tem que indicar o peso específico, a gente tem que indicar o valor da coesão, de ângulo de atrito, que são parâmetros de resistência, dependendo do modelo constitutivo. Aqui vamos utilizar o modelo constitutivo simples, que é o modelo constitutivo Mohr-Coulomb, mas em outros casos a gente pode utilizar outros tipos de modelos constitutivos, que tem muitos, tá? Então vamos lá, vamos aqui em definir materiais e vamos acrescentar as propriedades para poder selecionar os materiais aqui no nosso desenho. Então vamos lá. Vamos no corpo do aterro. Corpo do aterro, material, então olha aqui o que eu falei para vocês, modelos constitutivos, modelo de material. Olha a quantidade que temos aqui. Mohr-Coulomb, Hagelstein, Bedrock, né? Temos alguns, então vamos escolher Mohr-Coulomb, que é o que a gente conhece mais. E vou utilizar também as propriedades do nosso trabalho. Então vamos lá, argila, peso específico é 18 kN/m³, coesão é 15 e ângulo de atrito 28, tá? Ok? Beleza. 18, 15, 28. Dreno. Vamos escolher aqui Mohr-Coulomb. Peso específico do dreno é 20. Coesão é 0, porque é uma areia limpa. E o ângulo de atrito é 30, segundo os parâmetros que eu passei para vocês. E a fundação, vamos escolher aqui Mohr-Coulomb. Peso específico de 19. Coesão de 25 e ângulo de atrito de 34. Esses são os parâmetros. Então a gente já pode ir aqui em Draw, Materiais e selecionar corpo do aterro, esse e esse. Escolher aqui o dreno, esse e esse. Fundação, pronto. Então olha, temos as mesmas cores, mas os parâmetros que estão sendo considerados agora, eles são totalmente diferentes, tá? Vamos nessa. Qual que seria o próximo passo? O próximo passo que a gente tem que fazer aqui é selecionar a possível superfície de ruptura. Então, por isso que eu escolhi um tipo de superfície, de escolha da superfície, que seria entrada e saída. Então, olha, vocês podem ver aqui no sketch. Não, desculpa. Aqui, pode ser aqui mesmo, aqui fora. Olha, aqui. Depois de Draw Materials, temos desenhar entrada e saída da superfície de ruptura. Olha que interessante aqui, desenhar entrada e saída da superfície. Então, se eu clico aqui, vai abrir essa tabela, mas eu não tenho que preencher essa tabela. Eu posso selecionar aqui diretamente na minha análise. Então, posso dizer que a entrada, vamos dizer que a entrada, ela pode começar aqui, olha, assim. A entrada, ela pode vir até aqui. E a saída, então posso simplesmente clicar e segurar, tá? Saída pode ser assim, olha. Então, o que eu estou dizendo para o programa? O início da superfície pode ser assim, olha, pode começar em qualquer ponto desses, as possíveis superfícies, e o final da superfície pode estar aqui embaixo. Então, eu posso pegar uma superfície que seja isso aqui. Posso pegar uma superfície também muito maior, que seja tudo isso aqui. Seja, o primeiro ponto começa aqui e o último termina aqui. Ele vai testar milhares de superfícies com essas características. Então, eu posso já vir aqui na parte de cálculo e vamos ver se tem algum erro ou se vai calcular. Pronto. Imediatamente o programa ele vai mostrar o fator de segurança mínimo de todas as possibilidades que ele pesquisou. O fator de segurança mínimo é 1.083. Eu posso mudar aqui nas preferências, posso mudar o tamanho desse fator de segurança. Eu vou colocar um pouquinho maior, 18. Olha, para a gente ver melhor aqui, 1.083. Só que ele não pesquisou só esse. Olha, aqui na parte inferior esquerda da tela, temos slip surface pesquisados.
Então, eu posso vir aqui e selecionar todas as que ele testou. Então, a gente pode andar assim, olha. Olha todas as possíveis superfícies que foram analisadas. E todas são maiores que 1,08. Olha. E ele selecionou, que aparece aí em uma linha branca, selecionou a superfície crítica. Por quê? Porque eu fui aqui, olha, eu saio, né? E eu posso voltar aqui em alto, selecionar a superfície crítica. A superfície crítica é a que tem um fator de segurança menor. Posso também vir aqui, na parte superior tem desenhar, Slip Surface Color Map. Tá? Olha, quer dizer que todas as superfícies pesquisadas azuis têm fatores de segurança maiores, as verdes, fatores de segurança intermediárias, e as vermelhas são as superfícies de ruptura que foram consideradas um pouco mais críticas, fatores de segurança menores. Tá? Então, nesse caso, dessa forma eu já posso tirar isso aqui. Posso também selecionar a região mais crítica, que seria essa, tá bom? Beleza. Vamos ver o que mais que eu posso fazer por aqui. Ok. Tá. Vamos tirar isso aqui. Posso voltar aqui, né? Em Draw, Color Map. Eu posso simplesmente selecionar eles aqui ou tirar, né? Se eu não quero que apareçam mais. Eu posso também fazer uma análise de cada uma das fatias. Olha, eu posso selecionar aqui, posso selecionar as informações das fatias aqui, olha. Posso selecionar essa, as forças atuando em cada uma das fatias, porque vocês lembram que as metodologias de análise, elas dividem essa cunha em várias fatias, e basicamente o que a gente faz é uma análise de forças, somatória de forças horizontais, forças verticais, momentos, cada programa tem algumas hipóteses diferentes, e eu posso fazer essas análises aqui. Se fosse uma talude normal, eu poderia também colocar, tipo, ancoragens, grampos, tirantes, mas aqui é uma talude de uma barragem, né? Só para mostrar as possibilidades. Então, qual que será o fator de segurança a montante no final de construção? Fator de segurança mínimo, 1,08. Qual que será a adjacente? Então, eu posso fazer aqui em definição, definir projeto. Eu posso selecionar esse final de construção montante, adicionar uma outra análise, que nesse caso eu posso clonar. Eu posso fazer duas vezes a mesma análise, e aí ele vai criar uma outra, que eu vou chamar aqui Jusante, e o que vai mudar é simplesmente o sentido da superfície de ruptura. Para adjacente, não vai ser mais de direita para esquerda, para adjacente vai ser de esquerda para direita. Sim? Vamos fechar aqui. Tá? Então, lembrem, a única coisa que mudou é que Slip Surface é de esquerda para direita. E vou utilizar também, vamos aproveitar para fazer aqui, vou utilizar essa outra metodologia de seleção de superfície crítica, que seria Grid and Radius. Aí depois vocês podem ir testando, e para o trabalho vocês podem utilizar qualquer uma. Entrada e saída, e podem utilizar Grid and Radius. Então, nesse caso, a análise vai ser, se fosse, vamos voltar aqui um pouquinho. Vou primeiro trabalhar com entrada e saída, para que fique mais claro. Tá? Vamos trabalhar igual. Só que a gente vai fazer a nossa análise de Jusante. Então, a entrada e saída ela vai mudar. Vou limpar aqui. Tá?
Opa, fechou. Deu algum probleminha aqui no programinha. Vou abrir de novo. Vou abrir aqui. Ok. Acho que a gente perdeu várias coisas. Não, parece que está tudo bem. Vamos lá. Tá aqui, né? Montante, então vamos lá. Só perdi essa última parte aqui. Vamos adicionar, clonar. Nem vou clonar, vou adicionar uma análise slope, equilíbrio limite. E vou chamar ela de final de construção jusante. Final de construção jusante. Tá? Parent, vou colocar nenhuma. Morgan Surprise, Sleep Surface, de esquerda para direita, método entrada e saída. Ok. Vamos aqui em selecionar, eu vou limpar, ok? Pronto, vamos selecionar de novo. Então, como a nossa ruptura agora ela é do talude jusante, eu vou selecionar, por exemplo, que a entrada pode começar aqui até mais ou menos a metade do talude jusante. E a saída pode começar aqui perto mesmo. E ela vai até o final daqui, tá bom? Vamos lá. Posso calcular aqui. Tem um erro. PWP Conditions está configurado como Parent Análise, mas essa análise não tem parente, não tem anterior. Então, vamos aqui em definir projeto. Aqui, PWP Conditions, que é água. PWP é água. Pressão da água. Então, eu vou colocar nenhum. Fechar. Pronto. Start. Porque lembre que estou analisando a etapa de final de construção de jusante. Então, olha, como o talude é um pouquinho diferente, por que é um pouquinho diferente? Porque tem um dreno de pé e tem um material diferente, então o nosso fator de segurança ele já foi para 0,944. Então, esse seria o fator de segurança mínimo, mas lembrando, tem outros fatores de segurança analisados, tem outras superfícies que a gente pode explorar aqui. Tá? E se eu quero, por exemplo, vamos fazer uma pequena alteração. Vamos de novo em definição, jusante. Se eu quisesse trabalhar com Grid and Radius, o que seria Grid and Radius? Eu vou clicar aqui em Grid and Radius, vou fechar. E vou selecionar o Grid and Radius. O que seria isso? Olha, primeiro, vamos selecionar o Radius. O que seria isso? Vamos fazer uma figura aqui. Vamos ver se eu lembro como é que é. Isso. Vou colocar aqui 10. Vou explicar o que significa isso. Ah, não. Peraí, eu acho que eu fiz o contrário. Vou voltar aqui. Vamos definir o grid primeiro. O que seria o grid? Como a gente está selecionando umas figuras quase verticais, quase circulares, então a gente vai fazer assim. A gente vai selecionar uma grelha aqui na parte de cima, que podem ser os centros de umas superfícies de ruptura circulares. Vou tentar explicar aqui melhor. Então vamos só entender aqui como é que tem um jeito certo. Pronto. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 15 e 15, ou 10 e 10.
Aí o programa vai pegar cada um dessas interseções entre as linhas da grelha e vai fazer uma análise de uma superfície de ruptura quase circular, onde esse ponto é o início da superfície, tá? E eu tenho que selecionar aqui os radius, que seria aqui embaixo. Posso fazer assim e posso selecionar umas linhas paralelas. Ver se vai. Isso. Vou escolher aqui, por exemplo, umas 30. Então, olha, deixa eu tentar explicar para vocês aqui, utilizando o Paint, ou alguma coisa assim. Utilizando aqui o próprio PowerPoint. Então, olha. O que que a gente tem? Então, o que que o programa vai fazer? O programa, ele vai pegar em cada uma dessa grelha aqui, então, por exemplo, esse vai ser o centro de um círculo, tá? E esse círculo vai até a nossa primeira linha da paralela. E vai fazer, e essa linha paralela aqui é um círculo tangente. Então, essa aqui vai ser a superfície analisada. Mas ele também pode pegar aqui um centro e fazer uma superfície até uma paralela aqui. Como se fosse um pedacinho de círculo. Ele também pode pegar esse aqui como centro e fazer uma paralela aqui. Aí ele vai entender que essa superfície aqui não é uma superfície possível, porque ela está dentro de uma massa de solo, mas ele vai analisar tudo, ele vai analisar todas as possibilidades. Então vou rodar para ver se não tem algum erro, que às vezes aparecem alguns erros ali da forma de desenhar. Então vamos calcular. Pronto. Então olha, para essa grelha que eu selecionei, o fator de segurança crítico é essa pequenininha aqui, olha. É um fator de segurança tão pequenininho aqui só da parte da areia, que inclusive no outro método que eu selecionei antes, não aparecia. Por quê? Porque eu limitei a entrada e saída de uma outra forma. Eu falei que a entrada era até aqui. E aqui está considerando que a entrada pode ser aqui, inclusive. E a saída pode ser dentro da mesma região onde temos o dreno de pé. Então, ele está indicando que a gente tem que ter um certo cuidado com essa estabilidade desse dreno de pé, porque é um material arenoso, é um material que não tem coesão. Então, isso aqui faz muito sentido e é realmente uma preocupação. Então, o que que a gente poderia fazer para solucionar esse problema? A gente poderia colocar um hip rap, umas pedras, né? Poderia colocar uns blocos aqui para estabilizar essa pequena lasca, essa pequena superfície que poderia romper. Então, na verdade, eu gostei mais dessa aqui, que está indicando que nosso fator crítico poderia ser aqui, mas também vamos procurar aqui dentro das superfícies analisadas, deve ter outras superfícies com fator de segurança diferentes, parecidos ao, olha aqui, essa era parecida com a outra. Vamos aumentar de novo a legenda do fator de segurança para ver melhor. Então, olha, ele analisa muitas superfícies, né? Então, aquela é a mais crítica, 0,67. Mas depois dela, temos outras que são críticas também. Olha, 0,7, 0,85, e aqui já temos as completas, que pegam um pouco. Olha, 0,949, 0,95, 0,96. Temos muitas superfícies que têm fator de segurança
baixos. Lembrando que, geralmente, a gente quer que esses fatores de segurança, para essas etapas de final de construção, a gente quer que esses fatores de segurança sejam mais ou menos de 1.4, 1.5. Então, aqui temos muitas superfícies críticas com fatores próximos de 0.9, 1, 1.1. Então, a gente está realmente com uma barragem que não poderia ser construída. Lembrando que isso aqui eu estou utilizando uns parâmetros aleatórios, só para mostrar para vocês como seria o uso do programa GeoStudio, mas essa barragem não poderia ser construída porque, já começando com o final de construção, apresenta fatores de segurança bastante baixos. Então, a gente teria que pensar num outro material, ou mudar a geometria. Por exemplo, esses taludes, eles podem ser um pouco mais deitados, eles estão muito verticais. Então, são todas essas coisas que a gente vai analisar a partir desses resultados do programa GeoStudio, né? Essa barragem aqui, já de primeira, a gente sabe que ela, do jeito que ela está, não poderia ser feita. Beleza, então, esses resultados aqui são os resultados de final de construção. Vamos para outra parte, que seria os resultados de operação. Então, a gente pode ver aqui definição, definir projeto, né? E a gente pode já selecionar aqui nossa operação e adicionar análise, estabilidade de taludes, equilíbrio e limite. Tá? E aqui a gente pode começar com, vou colocar aqui, operação montante, talude montante, Morgan Surprise, e a nossa análise parente. Olha, isso aqui é muito importante, a nossa análise parente, ou seja, a nossa análise anterior, é a operação do fluxo, porque aqui eu quero fazer uma análise com o fluxo, com a linha de água lá em cima. Quero considerar o efeito da água. Então, a parent tem que ser a nossa análise de fluxo. Por isso que o programa GeoStudio é muito bom, porque a gente consegue conectar cada um dos módulos e aí fazer análises acopladas de fluxo, de estabilidade, de tensão, tá? Então, eu posso colocar aqui Slip Surface de montante, vamos voltar em Right to Left, vamos selecionar entrada e saída, putz, entrada e saída, ok. Então, olha que bonitinho. O que muda da nossa análise? Muda que agora estamos considerando água e vamos fazer análise o fator de segurança de operação. Então, vamos selecionar, por exemplo, a entrada. Posso selecionar que a entrada seja mais ou menos por aqui. Vou apagar esse aqui. Tem que segurar para não perder. E a nossa saída seria aqui. Pronto. Start. Vou fazer o cálculo. Então, aqui temos o fator de segurança. Então, olha, que interessante. Vocês lembram que o fator de segurança do final de construção era mais ou menos 1? E agora a gente está analisando a mesma geometria, os mesmos materiais, as mesmas propriedades, só que o fator de segurança foi para 2, ele foi para o dobro. Então, aqui estamos considerando que o talude é estável durante a operação. Mas por que isso acontece? Basicamente acontece porque a gente tem toda essa água aqui, que é um peso dessa lâmina de água que está atuando como um elemento estabilizador do talude de montante durante a operação. Então, olha que bacana. Mas ele analisa outras superfícies. Eu posso selecionar aqui também, olha, 2.2, 2.3, 2.5, muitas superfícies, mas o fator de segurança crítico é 2.01. E vamos ver o que acontece em Jusante. Então, eu volto aqui, posso selecionar definição, operação, adicionar análise. Ou eu posso fazer de uma outra forma, eu posso escolher aqui na geometria, ou em qualquer um, e posso adicionar análise, só que depois, no momento de escolher o parent, eu tenho que escolher o parent como operação, tá? Mas eu posso ir aqui direto, operação, botão direito, adicionar análise,
estabilidade de taludes, equilíbrio limite, tá? E eu vou chamar isso aí, vou chamar de operação jusante, tá bom? Parent, operação, está correta. Para jusante, o slip surface, o sentido da superfície é de direita para esquerda. E eu vou utilizar entrada e saída, tá? Ou grid and radius, né? Vou utilizar grid and radius aqui para que vocês vejam de novo como é que a gente faz esse desenho, tá? Ok. Vamos lá, então vamos selecionar nosso grid. Lembrem que de esquerda para direita, porque estamos fazendo a nossa análise de jusante. Opa, deu um erro aqui. Tem um sentido, né? Primeiro tem que colocar... Olha, primeiro deve colocar left corner, canto esquerdo, depois a parte de baixo, ok. Upper left corner, ok. Então vamos ver se é assim. Left corner, então é assim. Ok, vamos colocar uns 10. 10 e 10. E vamos colocar o radius, que estaria assim. Vamos colocar aqui uns 20. Para pegar bastantes possibilidades. Ok? Start. Não, temos alguma coisa errada aqui. Vamos voltar. Definição, definir projeto, slip surface. Ah, foi porque a gente não mudou, é de left to right. Lembra de esquerda para direita. Então, beleza? Já alterei, vamos calcular de novo. Pronto, então, olha, ele basicamente mostra a mesma coisa, né? Fator de segurança pequenos aqui no dreno de pé. Por quê? Porque do lado direito não mudou quase nada. Apesar de que tem água, a água, olha, a linha freática está por aqui, está bem longe do talude. Então, esse reservatório ali, ele não tem tanta influência no talude justante. Então, a gente pode ver outros fatores de segurança. Vai aumentando, 0,9, olha, não muda quase nada. Então, na fase de operação, o talude crítico sempre vai ser o talude de jusante, porque o talude de montante ele é estabilizado de alguma forma pelo reservatório. Então, no talude de jusante a gente não tem isso, tá? Beleza. O que está faltando? Está faltando rebaixamento rápido. Então, vamos lá. Então, vamos aqui em definição. Vamos selecionar a nossa etapa de rebaixamento rápido. Botão direito, adicionar análise, slope, equilíbrio limite, definir projeto e vamos ver as configurações aqui. Então vamos fazer assim, nome, rebaixamento rápido, lembrando que o talude crítico no rebaixamento rápido é o talude de montante, porque é ali onde temos a variação da água que pode gerar efeitos negativos da pressão. Né? Por quê? Porque a água ela fica lá em cima. Aí quando começa a descer, o material que estava saturado fica com água dentro dos poros. E o nível da água vai descendo e esse material fica saturado e ele fica com um peso muito maior. Então a possibilidade de ruptura vai aumentando. Então, rebaixamento rápido montante, vamos ter que escolher a slip surface de direita para esquerda. Vamos escolher a entrada e saída, ok? Pronto. Então, vamos lá. Então, olha, a nossa análise ali, vamos calcular o rebaixamento rápido, tá? Uma coisa que eu não mostrei para vocês é que aqui embaixo a gente pode selecionar as etapas que são calculadas. Então, eu estou fazendo o rebaixamento rápido de montante que não foi resolvido.
Então, eu posso deixar só ele como seleção para resolver, para não ter que resolver toda vez os mesmos passos anteriores. Então, eu posso fazer só ele. Só que aqui, deixa eu ver que eu estou com um probleminha, né? Vamos verificar se essa função de rebaixamento rápido está correta. Então, vou aqui em... Acho que sim, né? Deixa eu ver uma coisinha. Definir, projeto, rebaixamento rápido. Vamos ver como é que está aqui as questões de tempo. Parem, rebaixamento rápido, ok. Ah, tá. É porque aqui, olha, PWP Conditions, que seria a condição de água, eu escolhi parem na análise, ok, está correto, rebaixamento rápido, mas no tempo eu coloquei last, último, a última etapa. A última etapa é quando a água está em 2 metros, e eu não quero isso, eu quero fazer uma análise de todas as etapas, então eu tenho que escolher aqui tudo, tá? Então, ele vai analisar todas as etapas. Vocês vão ver como os resultados são diferentes. Slip surface, entrada e saída, não foi definida, tá? Eu não coloquei ainda, então vamos fazer isso. Então, a entrada pode ser aqui. Pode ser daqui até aqui. E a saída pode ser daqui, pode ser daqui, calma. Daqui até aqui. Ver se ficou boa. Acho que sim, né? Ficou meio junto, mas eu acho que não tem problema. Vou limpar para não fazer a entrada. Então, a entrada pode ser assim. E a saída pode ser perto, mas não junto. E a saída aqui. Não sei se ficou igual, mas vamos tentar e aí, segundo o resultado, a gente vê se deu certo ou não. Start. Pronto. Então vamos lá. Vamos ver uma coisinha aqui. Então, olha, aqui no painel esquerdo, a gente pode ver as análises, ver os fatores de segurança, podemos selecionar o crítico para cada uma das etapas, para cada um dos steps. Então, aqui, olha, Slip Surface, e aqui do lado direito podemos escolher steps, tá? Então, por exemplo, o que acontece no primeiro dia? No dia zero, temos um fator de segurança nesse talude altíssimo, que seria o mesmo fator de segurança da operação, porque o nível da água está lá em cima, com 18 metros de espessura na cota 48, tá? O que acontece no dia 2, que a água começou a descer? A água começou a descer e esse material que estava aqui, ele foi ficando saturado. Então, esse material saturado, ele é um deflagrador do movimento. Então, olha, um fator de segurança que estava em 2 já foi para 1,4 só com 2 dias do rebaixamento. Então, por isso que a gente fala que a etapa de rebaixamento rápido é uma das etapas mais críticas que existem, tá? O que acontece foi para 1,1, ou seja, já está fora do aceitável. 7 dias, 1,0. 1,0, né? O que acontece em 10 dias? Continua 1,0, 14, 18, 24. Aqui, nos dias continua igual, continua o mesmo fator de segurança, mas é pela permeabilidade do material, né? Em alguns casos, esse fator de segurança, quando a pressão aumenta novamente, esse fator de segurança tem uma tendência a aumentar de novo, mas nesse caso específico, que a gente está analisando uma barragem bastante pequena, não temos essa condição, tá? Não temos um fator de segurança que volta, ele fica porque
Porque, na verdade, esse fator de segurança ele também está associado com o fator de segurança mínimo da etapa de final de construção, que seria uma etapa, um fator de segurança de 1. Então, ele se estabiliza em 1. Se fosse uma outra barragem, onde o fator de segurança na etapa de final de construção fosse 1,5, então durante o rebaixamento rápido ele cai, pode cair mais ou menos até o 1 ou menos, e depois pode aumentar voltando para 1,5, que seria voltando para essa condição inicial na etapa de final de construção. Então aqui não aumenta pelas características desse projeto. Depois de drenar, ele continua com um fator de segurança baixo, porque o fator de segurança está associado a esse fator de segurança inicial da etapa de final de construção. E aí vocês podem falar, mas eu tenho que fazer o rebaixamento rápido para Jussante? A gente pode fazer, mas vocês vão ver, a gente pode fazer rebaixamento, definição, rebaixamento rápido, adicionar análise, aqui, né? Adicionar análise, estabelecer taludes, equilíbrio limite, podemos chamar ele de rebaixamento rápido de Jussante, mas vocês vão ver que não faz muito sentido. Slip survey de direita, não, na verdade de esquerda para direita, entrada e saída, ok, tá? Vamos selecionar aqui a entrada. E a saída. Ok. Vamos ver se selecionei todas as etapas. Estava a última, lembra que tem que ser todas. Ordem de análise, rebaixamento rápido. Ok. Calcular, start. Vamos selecionar aqui os steps. Olha aqui, o fator de segurança é tão pequenininho que nem dá para ver. Lembra daquelas lasquinhas? Mas isso aqui não seria importante, porque com uma proteção superficial de pedra, com algum tipo de revestimento, alguma manta, a gente já evita essa ruptura. Então, a gente pode passar aqui para umas rupturas um pouquinho maiores, né? Opa, fechou de novo. O que será que está acontecendo com o meu programa? Vou abrir de novo aqui, tá bom? Deu um bug aqui com o meu programa. E é o programa original da UFSC, né? Não é um programa pirata, tá bom? O programa original que a gente tem acesso na universidade. Vamos abrir aqui de novo. É uma coisa importante para vocês, gente, vão salvando, né? Que às vezes acontecem esse tipo de coisa e a gente pode perder. Vou abrir. Parece que não perdi nada, mas é bom ficar de olho, tá? Então vamos só ver aqui se está tudo bem. Todos. De esquerda para direita, ok, pronto. Vou alterar um pouquinho isso aqui, que eu não quero pegar aquela lasquinha pequenininha. Vou alterar para cá, ok. Pronto. Vamos. Esse seria o sentimento que a gente tem que ter. Se a gente vê que o programa está entregando um resultado que não é interessante, que a gente não, que com uma proteção superficial de pedra a gente resolve, então a gente altera algumas coisas para mostrar o que é relevante para a gente, né? Então, olha, aqui, o que a gente tem? A gente tem que fator de segurança crítico seria esse, mais ou menos 0,9. Vamos ver as etapas, steps, aqui na parte inferior. Olha, inicial seria esse, 2 dias.
não muda nada. 4 dias, não muda nada. 7 dias, não muda nada. 10 dias, 24, 30. Tá? Dá para ver que o talude de Jusante durante o rebaixamento rápido não tem nenhuma influência significativa. É uma coisa que a gente nem tem que apresentar. Vamos ver no trabalho. Acho que eu coloquei, nem sei se coloquei para vocês, mas olha, olha, análise de estabilidade de taludes, final de construção nos dois, montante e jusante, operação, montante e jusante, e rebaixamento rápido somente no talude de montante, porque esse que é o talude crítico para essa análise de rebaixamento rápido da barragem. Então, só o talude montante. Jusante eu fiz aqui para mostrar para vocês que não é necessário fazer, porque, olha, todos os fatores de segurança são iguais para todas as etapas ao longo do tempo, durante esse primeiro ano de análise de comportamento, tá? Então, aí, a gente termina essa parte de estabilidade de taludes. Vocês veem que é bastante simples. Claro que vocês vão tentar aprofundar mais, vão ler um pouco, vão pesquisar nos livros da bibliografia do curso para entender melhor o que significa nesses fatores de segurança. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui uma tabelinha. Vamos ver se eu tenho ela por aqui. Tá. Então, olha, por exemplo, se a gente procura nos manuais internacionais de comportamento de barragem, né? A gente tem para os diferentes tipos de barragem os fatores de segurança mínimos aceitáveis para diferentes. Então, por exemplo, olha, para final de construção, fator de segurança mínimo é 1.4. Para Rapid Drawdown, que seria o rebaixamento rápido, o fator de segurança mínimo é 1.2. Para Steady Seepage Normal, que seria a etapa normal de operação, onde o nível d'água é o nível de operação, o mínimo é 1.5. Para análises considerando earthquake, terremotos, o fator de segurança mínimo é 1.1. Né? Então, isso aqui é uma recomendação de uma agência. A gente aqui no Brasil trabalha muito com essas recomendações, por exemplo, da USACE, né? O SACE. Então, olha, durante a construção e final de construção, fator de segurança mínimo 1.3, long term, longo prazo, operação 1.5, né? Máxima sobrecarga 1.4, né? Para rebaixamento rápido 1.1, entre 1.1 e 1.3, tá? E aí vocês veem, vocês podem procurar, inclusive, muitas bibliografias de outros livros, outros autores brasileiros também falam isso mais ou menos, mas geralmente é isso. Para final de construção e operação, entre 1.4 e 1.5. Para rebaixamento rápido, que é uma coisa muito crítica no talude de montante, que geralmente não acontece com frequência, isso aí pode acontecer uma vez na operação de uma barragem, porque esse rebaixamento rápido ele é feito caso aconteça alguma anomalia na operação, algum problema. Imaginem, se uma barragem, por exemplo, vamos pensar ali, uma barragem perto de Joinville, durante o monitoramento, durante a instrumentação, é verificado que essa barragem tem um problema de piping, um problema de erosão interna que está aumentando, que pode levar à ruptura da barragem. Então, aí é feito um rebaixamento rápido da barragem para não ter esse risco. Só que esse rebaixamento rápido da barragem gera outros problemas. Por exemplo, gera problemas no talho de montante e até a barragem pode romper pelo talho de montante. Então, por isso que é importante analisar. O rebaixamento rápido, toda essa água do reservatório vai sair rapidamente pela comporta de descarga. Então, esse rebaixamento rápido ele pode gerar inundações adjuntantes no rio, que não está acostumado com essa vazão de água tão alta. Então, um rebaixamento rápido é uma condição crítica, por isso que às vezes o fator de segurança é aceito até 1.1, que é um fator de segurança muito baixo, mas é porque isso aí é uma condição crítica. Então, entre 1.1, 1.2 e 1.3 são fatores de segurança aceitáveis para essa condição de rebaixamento rápido, tá? E para finalizar, vamos
partir para nossas análises de tensão de formação. Então, lembrando que a análise de fluxo é feita no módulo SIP. A análise de estabilidade de taludes no módulo SLOP. E a análise de tensão de formação é feita no módulo SIGMA. Tá? Então, vamos lá. Podemos trabalhar, inclusive, aqui, no mesmo arquivo. Vou até salvar, tá? Mas quando ele fecha, ele está salvando. Pelo menos ele está fazendo isso, porque eu não tinha salvado antes, tá? Para não perder as coisas, né? Então, vamos lá. Então, a gente pode abrir aqui em definição, definir projeto, e a gente pode começar aqui da nossa geometria, tá? Então, a gente pode fazer assim, adicionar análise, e vamos escolher uma análise de sigma. Sempre a nossa primeira análise vai ser uma análise in situ. O que quer dizer isso? Seria para definir. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, gente, é isso aqui. Quando a gente abre primeiro as configurações iniciais, aparece essa configuração. Espessura de elementos. Eu estou trabalhando com 1 metro, mas isso aí são detalhes da malha, da malha. Peraí. Será que eu não tenho a licença de Sigma? Deixa eu verificar aqui. Vou verificar aqui na minha licença do programa Sigma. Putz, pior que parece que não tem. Sigma. Não, tem sim. Tem sim. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos de novo. Adicionar análise, Sigma, in situ. Essa licença está na validade ainda. Estou achando estranho. Eu vou salvar esse arquivo, vou abrir um do zero, tá bom? Aqui a gente... Eu acho que deu um probleminha aqui na minha licença. Vou fechar e vou abrir o arquivo do zero de novo. Pronto. Vamos lá. Então, vamos abrir um Sigma. Vou abrir um Sigma diretamente. A gente importa o arquivo em DXF. Ok, está logado. Está tudo bem. Vamos lá. Sigma. Escolher aqui um dia só. Tá. Tá, então vamos escolher aqui in situ, ok? Método, gravidade, porque esse in situ é simplesmente para definir o estado de tensões iniciais do nosso problema. Não tem água, vamos fazer sem água no começo, ok. Beleza. Tá. As deformações, elas acontecem principalmente na primeira etapa, então a gente vai fazer simplesmente uma análise simplificada da etapa de construção, que é quando acontecem a maioria das deformações. Então, vamos importar a nossa geometria. A gente pode fazer isso aqui diretamente. Importar nosso arquivo. Regiões. Ok. Pronto. E vamos criar nossos materiais, só que os nossos materiais aqui, eles são... definir materiais. As propriedades para as análises de tensão e deformação são diferentes. Vocês vão ver corpo do aterro. Então, o que a gente vai utilizar agora?
gente vai utilizar o método de material, olha, Hardening Soil, Moore-Coulomb, Soft Soil, Can-Clay, isso aqui são modelos constitutivos bastante avançados e sofisticados. Por exemplo, um Soft Soil é para solos moles, Can-Clay é para solos argilosos também, Hardening Soil para solos estruturados, compactados. Então, nesse caso, um bom modelo para isso seria esse aqui, Moore-Coulomb Hardening e Softening. Só que aí a gente precisa de muitos parâmetros. Olha a quantidade de parâmetros que a gente precisa: de latância, módulos de elasticidade dependendo do confinamento. Então a gente não tem todos esses dados. Vamos fazer uma análise simplificada. Então por isso que eu vou escolher Isotropic Elastic. Vamos considerar que os materiais eles se comportam de uma forma mais ou menos elástica, tá? Mas aí quem tem interesse em projeto, em geotecnia, pode já começar a pesquisar sobre esses modelos constitutivos, Norsend, Tresca, modelos hiperbólicos, que são os mais importantes para a gente, né, nesse mundo aí da consultoria e dos projetos, tá? Mas assim, para aprender, para começar, a gente pode começar aqui com os modelos elásticos para ter uma ideia geral do comportamento. Então, eu vou escolher aqui modelo elástico, tá? E a gente vai utilizar as propriedades da tabelinha. Eu acho que índice de vazios eu não coloquei, mas podemos deixar 0,5. Peso específico do material do corpo do aterro era 18. Então, vou colocar aqui 18. O tipo de resposta eu vou colocar drenado. Módulo de elasticidade constante, o módulo de elasticidade é 32 megapascais, só que aqui está em quilopascais, então vou colocar 32.000. E módulo de Poisson, 0,33. Essas são as propriedades que a gente tem ali no trabalho. O segundo material é o material de filtro, né? Filtro de P, isotrópica. Como eu comecei um arquivo do zero, né, por isso que eu estou tendo que colocar até os nomes dos materiais. Se tivesse dado certo aquela etapa de adicionar, análise de sigma, eu não teria que colocar os nomes, só teria que colocar as propriedades. Então, o peso específico do material seria 20, módulo de elasticidade 80 megapascais, usei 80.000 quilopascais, e o módulo de elasticidade, o coeficiente Poisson, 0,35. E o último seria o material da fundação, isotrópico elástico, peso específico 19, módulo de elasticidade 48.000 quilopascais e Poisson de 0,35. Okay. Vamos desenhar eles, Draw Materials, então corpo do aterro. Não, vamos fazer uma coisa interessante primeiro, gente, foi mal. Vou tirar aqui, olha, remover, para remover, então eu seleciono remover. E olha, como estamos fazendo a nossa primeira etapa, que é uma etapa que eu vou chamar aqui de in situ. Então, seria as condições iniciais. E as condições iniciais, a gente só tem material de fundação. Então, vamos selecionar o material de fundação e pronto, só isso. Essa seria a nossa primeira etapa da análise de tensão e deformação. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar nossas condições de contorno. Então, por exemplo, deslocamentos em X não existe, só existem deslocamentos verticais. Então, a gente pode vir aqui em definir, em Draw, Boundary Conditions, e olha, então a gente faz assim, vamos fixar X aqui nas laterais, porque o nosso desenho, nossa geometria está acabando aqui, então não vai ter deslocamentos em X para
para a direita, nem para a esquerda. E aqui na base não tem deslocamentos também. Então vamos fixar em x e em y aqui nessa linha horizontal. Olha, não tem mais deslocamentos verticais e também não horizontais. Então, simplesmente eu estou indicando para o programa computacional que as análises elas vão ser feitas aqui, somente aqui, tá? Beleza. Então vamos calcular. Só isso. Porque a primeira parte, vamos salvar aqui, né? Salvar. Vou colocar aqui tensão de formação. Pronto. A primeira parte é uma etapa de análise in situ, só para estabelecer as condições iniciais de tensões, tá? Então a gente não tem. Está aí calculando, parece ainda. Está bastante lento, mas vamos esperar um pouquinho. Pronto. Vamos voltar aqui em definição. Uma coisa que a gente não mexeu até agora, mas que é importante, é a malha. Olha, Mesh Properties. A gente está trabalhando com elementos muito grandes, e esses elementos não podem ser tão grandes. Isso aqui também aplica para fluxo e para estabilidade de taludes. É bom que vocês trabalhem com um tamanho de elementos de uns, pelo menos 30 centímetros. Eu vou colocar aqui 0,3. Então, olha. Então, olha, a malha fica bem pequenininha. Ou seja, como isso aqui é um programa de elementos finitos, então ele vai calcular em cada um dos nós, em cada uma das interseções da malha, vai calcular tensões, deformações. Então, por isso que a gente deve trabalhar com uma malha um pouquinho menor. Vou trabalhar com uma malha de 0,5. Podemos deixar 0,5 como malha pré-determinada. Podem fazer isso aqui também para estabilidade de taludes e para fluxo, principalmente para fluxo. Vão acontecer umas pequenas diferenças ali, vai ser muito melhor o cálculo da vazão, no cálculo dos gradientes, cálculo das propressões, de tudo, tá? Beleza, então a gente já tem aqui os nós. Vamos calcular de novo, porque eu mudei a malha, né? Então vamos calcular novamente. Tá? Dá para ver aqui que a malha, isso aqui é uma malha bastante exagerada, a gente pode ver, por exemplo, as tensões verticais, né? Tensões totais, tensões efetivas, né? Que não temos muita informação ainda, porque basicamente só temos a primeira camada, só temos o solo de fundação, ok? Isso aí é importante para começar. Então vamos voltar aqui em definição. E vamos começar com as camadas, com a construção das camadas. Então, eu vou adicionar análise aqui, sigma, só que a nossa análise é uma análise de load deformation, carga de formação. Tá? Então, eu vou chamar ela, sempre para alterar as coisinhas, vocês podem vir aqui em definir projeto. Eu vou chamar ela de camada 1. Condições iniciais, parent analysis, tá bom? Água, não estamos considerando água, então vamos deixar assim. Beleza. Então, o que a gente vai fazer nessa primeira camada? Vamos desenhar o material da primeira camada. Então, da primeira camada vamos ter a primeira camada do corpo do aterro e a primeira camada do filtro de pé, tá? E vamos para, ok. Vamos renomar aqui, vamos colocar camada 1. E da camada 1, vamos adicionar a análise da camada 2 e assim por diante. Sigma, load deformation, renomear camada 2.
E nessa camada 2, vamos desenhar a segunda camada do material e a segunda camada do filtro de pé. Beleza. Dessa camada 2, vamos construir a camada 3. Camada 3, 4. Nesse caso, são 5 camadas. Vamos desenhar a terceira camada. Adicionar análise. Camada 4. Quando a gente adiciona dessa forma, ele já considera que faz uma sequência correta. Então, a camada 4 tem que ser depois da camada 3 e utiliza os resultados calculados até a camada 3. Tem que ser feita assim. Por quê? Porque se eu coloco o aterro como se fosse construída num único dia, os recalques vão sair errados. As tensões efetivas vão sair erradas também, tá? Camada 4. 1, 2, 3. Então, vamos desenhar o nosso material aqui. Ok. E vamos adicionar a última camada, que vai ser essa camada 5, chamada de camada 5. E vamos adicionar nossos materiais aqui da camada 5. Então, olha que interessante. Temos o estado inicial, que seria só o solo de fundação. Depois temos a construção da camada 1, depois a camada 2, depois a camada 3, camada 4 e camada 5. Sim? Tudo está considerando carga de formação. Vou ver se está tudo certo por aqui. Camada 1, parent análise, seria a camada in situ. A camada 2, o parent análise é a camada 1. Camada 3 é a camada 2. Camada 4 é a camada 3. E camada 5 é a camada 4. Tá bom? Ok, tá tudo certo. Então, podemos calcular. E ele vai me entregar o quê? Vai entregar o perfil de recálculos para essa barragem que tem 20 metros de altura. E também vamos poder calcular as tensões efetivas, tensões totais, basicamente isso, né? Então, vamos ver quanto que seriam os recálculos para essa barragem aqui. Então, vamos calcular aqui Start. Eu selecionei todas as etapas porque elas ainda não foram calculadas e esperar um pouquinho que vai demorar, sei lá, alguns minutos para calcular. Pronto, calculou. Olha que bonito, que interessante esse desenho aqui, tá? Então, vamos ver. Então, espera aí que está travado. Como eu coloquei nós de 30 centímetros, ficou bastante pesado. Então, vocês podem trabalhar com 50, com 70, com 80 centímetros, o tamanho dos elementos. Então, vamos lá. Essa parte vermelha é o que conhecemos como malha deformada. Isso aqui é uma exageração da deformação da barragem. Mas o que importa mais aqui nesse caso, nesses resultados, a gente vai ver aqui em Draw, contornos. E aqui podemos escolher, inclusive podemos apagar isso aqui, deletar para começar do zero. Então vamos adicionar um resultado que vai ser, vamos chamar ele de recalques em Y. Então categoria, displacements, deslocamentos, e vamos escolher em Y. Então olha, a gente pode esconder a malha por aqui. Cadê? Queria esconder essa malha.
Pronto. Vamos ver assim primeiro. Então, deslocamentos. Esse aqui seria o gráfico dos recalques em Y. Então, vamos lá colocar as legendas. Colocar, por exemplo, aqui, olha. Olha onde que estão os recalques máximos. Estão por aqui no meio. Colocando as legendas dos recalques. Lembra que a gente pode aumentar isso aqui. Então, vamos em View, Preference. Podemos aumentar o tamanho aqui. Vou colocar 18. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Os recalques máximos, eles estão acontecendo aqui mais no meio, né? E para essa barragem de 20 metros de altura, os recalques máximos estão por aqui. Isso faz sentido, porque os recalques máximos, eles estão aqui na parte mais ou menos do terço médio da altura da barragem, por aqui. Então, se a barragem tem 20 metros, os recalques máximos eles deveriam acontecer mais ou menos em 7 metros de altura. Então, como aqui estamos na cota 30, por aqui estamos na cota 34, 38, então estão por aqui. Recalques máximos de 12 centímetros. Deslocamentos horizontais, então posso vir aqui em Draw, Contornos, adicionar deslocamentos horizontais. Categoria deslocamentos em X. Olha que bonita essa figura, mas por que é assim? Vou colocar as legendas. Olha que ela é praticamente simétrica, muda um pouquinho a simetria porque num lado temos o dreno de pé, mas é praticamente simétrico e os deslocamentos horizontais eles estão em 0,02 metros. O outro, os deslocamentos verticais, era 0,12 metros, 12 centímetros. Aqui seria 0,02, que seria 2 centímetros. Aqui seria positivo do lado direito e aqui seria negativo. Isso simplesmente é pela concepção de sinais, né? Basicamente, para a direita seria positivo, para a esquerda seria negativo. Então, a barragem, ela se desloca um pouquinho para fora. Por isso que temos um deslocamento horizontal, tá? Podemos também verificar as tensões, então Draw, Contornos. Vamos adicionar um que vamos chamar tensões efetivas verticais. Então, efetivas em Y. Olha aqui as tensões efetivas verticais. Vou colocar aqui as legendas. Olha como muda nas tensões. Claro que a concentração de tensões é aqui no centro, né? E, assim, temos uma geometria bastante simples, por isso que não temos muitas mudanças. As principais mudanças aqui nesse sentido acontecem por aqui. Olha, onde temos a mudança de material. São mudanças materiais com módulo de elasticidade diferentes, então temos umas pequenas alterações aqui, umas curvas. Essas alterações, essas curvinhas aqui dessas linhas, quer dizer que aqui acontece um pouco de arqueamento de tensões, né? O solo, ele sofre um pequeno arqueamento porque existe uma mudança grande na rigidez dos materiais nessa interface. E isso, em alguns casos, ele pode mostrar que aqui pode ter deformações muito grandes. Então, a gente, às vezes, tem que fazer transições. Por exemplo, eu estou com uma argila, antes de passar para a areia, eu tenho que colocar uma camada de silt arenoso. Eu estou com uma argila e vou passar por um enrocamento, então antes eu tenho que colocar uma camada de areia para fazer umas transições suaves. Isso aí vai ajudar tanto no fluxo como na tensão de formação, nos deslocamentos, porque esses deslocamentos, essas mudanças de rigidez podem inclusive plastificar e romper, que esses seriam outros resultados, que aqui a gente não vai ver nada, porque é uma geometria simples, pequena, mas em geometrias complexas, sempre onde tem mudanças de materiais, onde temos os filtros, onde temos o núcleo,
onde temos aquelas cortinas de injeção impermeáveis, ali são pontos críticos da estabilidade, tá? Vamos ver as tensões, draw, contours. O que mais que a gente pode fazer? Travou, parece. O arquivo ficou bastante pesado aqui. De novo aqui, draw. A gente pode também, vamos colocar, tipo, deixa eu ver uma coisinha aqui. Não, pronto. Tensões horizontais também, mas assim, não faz muito sentido, tá? Outra coisa interessante que a gente pode fazer, então, por exemplo, uma das coisas mais interessantes, dos resultados mais legais, são os recalques, né? Recalques em Y, tá? Então, a gente pode ver como seria a bacia de recalques para essa barragem, né? Então, a gente pode fazer isso aqui com um gráfico. Então, a gente pode fazer um... Deixa eu ver aqui uma coisinha. Draw. Olha aqui em Draw Plastic States, a gente pode escolher os pontos de ruptura de plastificação. Então aqui não aparece nada, mas em barragens com geometrias mais complexas podem mostrar alguns pontos amarelos que indicam que pode existir plastificação, deformações excessivas. Tá? Então só essa dica ali. Vocês até podem apresentar no trabalho de vocês, mas vai aparecer uma coisa assim meio sem pontos amarelos, porque as nossas geometrias são bastante simples. Então, vamos lá, vamos fazer um pequeno gráfico de recalques. Draw, contornos, recalques em Y, ok. Vamos fazer um gráfico aqui. Então, olha. Adicionar, vamos chamar ele de bacia de recalques. Tá? Então, vamos deslocamentos em Y versus X. E vamos escolher os pontos. Vamos escolher, por exemplo, uma linha. Essa linha aqui. Olha. Tem que dar Ctrl para selecionar. E manter a seleção. Vamos selecionar aqui toda essa linha horizontal. E aqui a gente consegue ver nosso gráfico de recalques. Então, olha que interessante. Olha, a nossa barragem, deixa eu ver aqui. A nossa barragem, ela começa aqui mais ou menos na cota 20. E vai até a coordenada em X 70. Ela tem 50 metros de base. Então, a nossa barragem, ela começa mais ou menos aqui. E nesse ponto, olha que os recalques eles já são de aproximadamente, isso aqui está em metros. Então, os recalques ali já vão de 2 centímetros, vai aumentando até chegar no ponto médio, que temos os recalques máximos de aproximadamente 12 centímetros, volta. E olha, e aqui em zero, vocês podem ver que para cima temos valores positivos. Aqui depois, mais ou menos da cota, antes da coordenada x 12 metros e depois da coordenada x 80. Por que que é isso? Porque, olha, vocês podem ver aqui pela malha deformada, pela malha vermelha. Como esse material afunda no centro, ele vai sair um pouquinho nas laterais, né? Porque ele se deforma um pouco para a horizontal e vai subir. Então, é isso ali que esse gráfico está mostrando. Esse gráfico é bem legal. Outro gráfico que a gente pode fazer é um gráfico aqui, por exemplo, draw, vamos em gráfico. Vamos fazer um outro gráfico que seja recalques na vertical. Desplazamentos, recalques verticais, só que em Y. E vamos escolher aqui em Set Location, a gente escolhe uma linha que a gente pode fazer assim.
Pode fazer uma seleção vertical de nós. Peraí, que não ficou bom não. Assim. Não, então peraí. Acho que tem que ser assim, não geometria, assim, não nós. Assim, mais ou menos. Tentar pegar uma camada um pouco menor. Pegar uma linha de pontos só. Isso aqui também, ter mais pontos também vai ajudar para calcular a vazão na parte de fluxo. Então, olha, mostrar gráfico. Então, olha, isso aqui a gente não consegue girar, mas a gente pode passar isso aqui para Excel e inverter os eixos. Por quê? Porque, olha, isso aqui seria o eixo Y e aqui os deslocamentos. Ele está mostrando que na parte inferior os deslocamentos são quase zeros. À medida que vai subindo aqui até a cota 30, que é onde temos a base da barragem, ali os recalques aumentam até chegar mais ou menos em 12, 13 centímetros e depois vai diminuindo. Então, os recalques na crista, a gente consegue ver isso aqui. Os recalques na crista são menores, olha, 4 centímetros, enquanto aqui são 12 centímetros, mais ou menos aqui no centro. Então, dá para fazer, dá para brincar aí com esses recalques, dá para fazer, por exemplo, um gráfico de deslocamentos horizontais também, por exemplo, esse aqui, deslocamentos horizontais, deslocamentos em X, todos os etapas. Então, olha, dá para selecionar aqui as linhas, a mesma coisa aqui, e verificar como estão os deslocamentos horizontais. Olha que legal. Por que que apareceram vários gráficos? Apareceram vários gráficos porque eu fiz aqui uma seleção, olha, selecionar steps, etapas. Eu selecionei todos, tá? Então, o que quer dizer um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias? Isso aí é uma forma fictícia de separar as camadas. Lembram que eu coloquei camada 1, camada 2, camada 3? Eu fiz assim, é uma coisa, é uma ferramenta que a gente utiliza para poder fazer a nossa análise, como se a camada fosse construída num dia, mas a gente sabe que não. Para barragens grandes, uma camada pode ser feita em meses. Mas, assim, para efeitos da nossa análise, a gente coloca como se a camada fosse num dia. Então, por exemplo, no dia 1, a primeira camada, ela não gera muitos deslocamentos horizontais. No dia 2, a segunda camada já aumenta nos deslocamentos horizontais. Lembrando que aqui temos valores negativos e aqui positivos, porque de um lado vai para a direita e de outro lado vai para a esquerda, mas os valores são deslocamentos. Um deslocamento não é negativo, um deslocamento sempre vai ser positivo, mas é pela convenção de sinais aqui, tá? E essa mesma, se eu vou aqui na bacia de recalques, essa aqui é para o último dia, para dia 5, ou seja, os recalques máximos, mas eu posso selecionar os outros também. É só vir aqui em Select Steps e colocar aqui todos. E olha que interessante. Espera aí, todos, aqui, todos. Tá. Olha que interessante aqui. Por que que aparece esse aqui, que seria 0 dias? Porque seria a condição inicial, in situ. Os recalques são mínimos lá. Mas o que a gente analisa seria isso, olha, então, para um dia, para 2, para 3, para 4, para 5. Recalques máximos com a última camada próximo de 12 centímetros. Recalques, qual que seria o recalque da primeira camada? Estaria por aqui. Seria mais ou menos 4 centímetros. Com a segunda seria 7, com a terceira seria 8, com a quarta seria 10, 11, com a última 12, 13 centímetros. Então dá para analisar muita coisa aqui. E é basicamente isso que está sendo pedido ali no trabalho relacionado com a tensão de formação, tá bom? Aqui, né? Olha aqui, cálculo de recalques,
final de construção e etapas construtivas. Então, a gente já, como a gente colocou as 5 camadas, final de construção seria a última camada, e as etapas construtivas seriam nesses gráficos ali, recalques, principalmente recalques verticais, deslocamentos horizontais e tensões efetivas para cada uma das etapas, que dá para, por exemplo, os contornos de tensões efetivas, a gente consegue ver para, por exemplo, para 0, para 1, para 2, essas seriam as tensões efetivas durante a construção, para 3, para camada 4 e camada 5, tá bom? Vamos fechar por aí, já tem mais de 1h30 e a outra parte foi mais de 1h30 também, então tem bastante coisa aqui para vocês avançarem, mas a gente já consegue com essa segunda parte da videoaula do programa de estudo. Aí a gente já fecha todo o conteúdo para o trabalho e vamos fazer uma aula extra também para tirar dúvidas sobre essa parte, tá bom? Valeu, um abraço.